Olá, tudo bem com você? Espero que essa aula lhe encontre bem. Agora, a gente vai continuar falando a respeito do histórico cristão na luta contra a escravidão e contra o racismo, mas com uma ênfase específica, o século XIX. E isso não é uma escolha arbitrária, é porque esse momento da história traz para nós muitos exemplos interessantes, mas ele também revela uma mudança no processo que havia sido iniciado nos séculos 17 e 18. Diferente da aula anterior, em que a gente vê muitos nomes que, é claro, haviam se envolvido e estavam interessados na causa, eram sensíveis a esse tema, a gente começa a perceber no século XIX que muitos negros que diretamente sofriam com as consequências do racismo e da escravidão, agora se engajam na mudança dessa realidade. O que há de continuidade entre esses personagens, entretanto, é a fé cristã que movia os seus corações. Diferente da aula anterior, em que a gente falou a respeito dos Quakers e a gente falou também sobre os metodistas, e pelas fotos e as gravuras que nós temos, todos eles eram assim, brancos e simpáticos a essa causa, inclusive assumindo prejuízos para defendê-la. Vocês vão perceber que os personagens que nós escolhemos para a aula de hoje já têm um perfil diferente, ainda que mantenham a fé da mesma maneira que os seus irmãos brancos. A gente, para isso, vai começar notando a própria igreja e o fato de que ela, a primeira igreja negra norte-americana, carrega no nome essa característica. Era a igreja episcopal metodista, ou seja, mais uma referência a John Wesley, que a gente mencionou na aula anterior, africana. E essa igreja tem uma descrição muito interessante por parte do James Cone. James Cone, vocês conhecem, é um daqueles teólogos mais recentes, inclusive ele morreu muito recentemente, que propunham a ideia de teologia negra, mas vocês perceberam que há possibilidades de diálogo, mas várias discordâncias entre o pensamento que a gente traz e o que ele propõe. O fato é que ele é um grande conhecedor da área e mesmo nas discordâncias que a gente tem com ele, a gente consegue aprender algumas coisas interessantes, como, por exemplo, o que ele traz para a gente nessa citação, que é extraída de um livro sobre a origem das igrejas negras lá nos Estados Unidos. E o Cone vai dizer o seguinte para a gente, abre aspas. As igrejas negras independentes não eram separatistas em sentido estrito. Eles não estavam se separando dos brancos porque tinham uma visão doutrinária diferente do cristianismo. Sem exceção, os negros usaram os mesmos artigos de fé e política para as suas igrejas que as denominações brancas que eles separaram. A separação para os negros significava que eles estavam rejeitando o comportamento ético dos brancos. Eles estavam rejeitando o racismo baseados na suposição de que Deus criou os negros inferiores aos brancos. Os negros também queriam provar que tinham a capacidade de organizar e operar uma denominação igual aos brancos. Em suma, os cristãos negros davam testemunha da sua humanidade, que acreditavam que Deus criou igual a dos brancos. Que ideia que o Cone está apresentando para a gente é de que, mesmo no processo de separação racial que as igrejas sofreram nos Estados Unidos, havia um desejo legítimo, que era o desejo dos negros sentirem-se bem e livres no contexto da igreja. Infelizmente, muitas igrejas protestantes, e isso inclui todas as grandes tradições, tiveram
ações não muito agradáveis. Na verdade, para a gente não ser adepto assim dos eufemismos, muitas posições racistas. E elas acabaram fazendo com que os negros abandonassem essas igrejas e mantivessem as suas crenças num outro espaço que fosse mais seguro para a manutenção e manifestação da sua fé. A separação racial nos Estados Unidos, por mais que ela nos choque, e é razão para chocar mesmo, ela acabou sendo positiva em certo sentido, porque dessa maneira os negros conseguiram utilizar os seus recursos para o evangelismo dos seus irmãos que eram negligenciados de outra forma. Eles também tiveram a oportunidade de formar pastores com alto grau de distinção acadêmica. Exemplo disso é o próprio Martin Luther King. Ou seja, a separação racial que acontece nos Estados Unidos é, em grande parte, um grito de liberdade que os negros tinham querendo assumir a responsabilidade de administrar as igrejas e fazer crescer o evangelho sem sofrer com o peso do racismo. E você sabe o que é interessante? Essa igreja que a gente acabou de mencionar, a metodista africana, teve grandes membros, gente muito notável. Quer um exemplo? Frederick Douglass. Frederick era, assim, um sujeito espetacular. Grande orador, ele marca a história dos Estados Unidos sendo um dos grandes homens negros que ascendeu na vida, apesar de ter vindo de uma condição de escravidão. Isso mesmo. O Douglass era um escravo no sul dos Estados Unidos. E ele percebeu que, através da educação, a vida dele poderia mudar bastante. Sabe, a dona do Douglass, a pessoa que detinha propriedade dele, era uma mulher cristã. E, diferente do seu esposo, que não era muito devoto, via humanidade nos servos e se afeiçoou do Douglass. Ela passou a ensiná-lo a ler e escrever. E, através disso, ele começou a ter acesso a um mundo que escravos normalmente não tinham. Até que um dia, o seu marido a advertiu de que aquela conduta poderia trazer algum prejuízo aos interesses que eles tinham. E ele diz para ela a seguinte frase, abre aspas, se você der a um negro 1 centímetro, ele tomará o todo. Aprender estragará o melhor negro do mundo. Se ele aprender a ler a Bíblia, ficará para sempre incapaz de ser um escravo. A consequência daquelas palavras foi muito mais importante para o Douglass do que para a sua senhora. Ele diz na sua autobiografia que ouvir aquilo fez com que a sua alma fosse liberta. A condição de escravidão que ele estava, agora era só uma questão de tempo. A partir dali, o Douglass começa a viver de uma forma diferente e a história dele, enfim, para encurtar, resulta no fato de que ele se torna um dos grandes oradores dos Estados Unidos na busca pelo direito dos negros, e é algo que ele transmite para uma geração futura, que é a das 2 filhas que ele teve. A gente vai falar de uma só, que é a Rosetta. A Rosetta Douglass, inclusive, era uma adventista do 7º dia. Ela tinha convicções abolicionistas e havia sido educada, no contexto da sua família, para ser alguém com capacidade intelectual, tal como a que seu pai tinha. Inclusive, o Douglass fica muito triste porque
num dado momento da vida, ela decidiu se dedicar assim às coisas de casa. A Roseta quis ser mãe, quis trabalhar em prol da família e o pai achava que isso era muito pouco para a sua capacidade. O fato é que quando ela tinha lá para uns 50 anos de idade, ela foi também uma grande figura e teve uma importância assim extremamente grande no combate ao racismo lá nos Estados Unidos. Uma coisa que havia em comum entre a filha do Douglas e vários abolicionistas do século XIX era não só a convicção religiosa, como especificamente uma crença específica, que foi a crença na volta de Jesus. O século XIX vivenciou o movimento milerita. Quem é adventista do sétimo dia conhece um pouco melhor esse momento histórico. Se tratou basicamente de um momento em que diversas denominações cristãs nos Estados Unidos, membros de diversas igrejas, começaram a ter uma ênfase maior na ideia da volta de Jesus. Só que, olha só que coisa interessante, os abolicionistas acreditavam que Jesus viria e viria, inclusive, de forma imediata. Entretanto, isso não fez com que eles se afastassem das pautas sociais daquele tempo. Curiosamente, os abolicionistas tinham tanta ênfase na causa abolicionista que eles sequer eram bem-vindos na região sul dos Estados Unidos, que era aquela parte, como a gente já mencionou anteriormente, que tinha um maior agregado de pessoas a favor da escravidão. Eles haviam sido, de alguma maneira, convencidos de que era necessário ter um equilíbrio entre o que Jesus proporciona no seu reino eterno, e vocês já aprenderam isso no passado com o Dr. Rodrigo Silva, ao estudarmos, por exemplo, Daniel capítulo 2, mas eles entendiam que enquanto a gente está aqui, a gente deve lutar por aquilo que é certo, o certo a fazer, o certo a pensar. Por isso, inclusive, o movimento milerita teve muito sucesso no norte, mas foi bem ignorado. Teve poucos adeptos no contexto do sul. Um dos grandes nomes do milerismo e que acabou se tornando um adventista do sétimo dia depois foi o Joseph Bates, que a gente normalmente fala em português simplesmente como José Bates. Ele e a sua esposa, a Prudence, hospedaram abolicionistas em casa e ajudaram a fundar várias sociedades anti-escravidão. Eles defenderam ardentemente a abolição imediata da escravidão no sul, mas também pediram por direitos iguais no norte. Na sua autobiografia, ele escreveu o seguinte, abre aspas, tomar uma posição ao lado dos oprimidos. Ele compreendia que agir era algo muito importante, ele não poderia deixar de fazer algo. Ele continua dizendo o seguinte, que não poderia ficar, abre aspas, do lado do opressor, pois Deus não estava lá. E também declarou que não poderia reivindicar suas promessas, as promessas de Deus, se permanecesse em um terreno neutro. Também na fase do milerismo, a gente encontra um outro nome relevante que foi o Joshua Himes. Ele é considerado, assim, o grande arquiteto da popularidade do milerismo. Isso porque ele foi o responsável por, de alguma forma, popularizar através das publicações o trabalho que Guilherme Miller havia iniciado. O interessante é que o trânsito do Himes
no movimento abolicionista era tão grande que isso abriu portas para que o trabalho de impressão começasse. E foi numa editora, que era basicamente dedicada a publicações abolicionistas, que o trabalho dos milleritas, que é a incursão dos milleritas no mundo dos livros e dos periódicos, começou. Interessante, né? Uma história bacana. Havia uma ligação tão profunda entre a causa millerita e a causa abolicionista que os abolicionistas, mesmo os que não eram milleritas, entendiam que, de alguma forma, colaborar para o avanço dos milleritas, né, da mensagem millerita, era também estar a favor da causa da abolição. Uma outra personagem relevante é a Sojourner Truth. Ela foi uma personalidade muito relevante no movimento abolicionista norte-americano. Esse nome, inclusive, não é o nome de batismo dela, mas ela passou a adotá-lo porque compreendia ser mais propenso, mais propício à sua personalidade. Ela trabalhou a favor de causas abolicionistas, fez parte de um grande projeto que havia nos Estados Unidos, onde escravos fugiam do sul para o norte dos Estados Unidos, onde as condições para os negros já eram um pouco melhores, e promoveu o direito das mulheres. Infelizmente, ela era uma mulher que não havia tido a oportunidade de ler e escrever. Isso, porém, não roubou dela a oportunidade de falar e de erguer a sua voz em favor da justiça. Num de seus discursos, ela diz o seguinte, olha só: não sei ler, mas sei ouvir. Ouvi a Bíblia e aprendi que Eva levou o homem a pecar. Bom, se a mulher subverteu o mundo, deem-lhe a chance de colocá-lo na posição certa de novo. Grande mulher, né? Foi a Truth. Legal, bacana conhecer a história dela. Uma outra personagem feminina que a gente precisa conhecer é Ellen White. Você provavelmente a conhece. É um nome que desperta diferentes reações. Alguns a admiram, outros nem tanto assim. O que a gente pode ter certeza sobre ela, entretanto, é sobre a sua convicção a favor do combate à escravidão. Ellen White foi muito enfática na defesa de escravos fugitivos e dizia que eles não deveriam ser denunciados, o que, inclusive, violava as leis daquela época. Ela defendeu a abolição da escravatura como uma das suas primeiras incursões nas discussões públicas. Mas, um pouco mais tarde, já mais velha, ela percebia que, ainda que a escravidão já não mais existisse, o preconceito ainda deixava muitos rastros. Numa determinada ocasião, falando sobre como os brancos reagiam quando parecia haver alguma proximidade do sucesso dos negros, ela disse o seguinte, abre aspas: quando veem escolas estabelecidas para os negros, quando percebem que eles estão sendo preparados para adquirir o próprio sustento e se empenham nos negócios e promovem para si lares confortáveis em vez de prosseguir vivendo em favelas, os brancos veem a possibilidade de serem desfeitos os seus planos egoístas, que não mais serão capazes de contratar negros por qualquer ninharia. Assim, a sua inimizade é despertada. Pensam que estão sendo injuriados e prejudicados. Alguns agem como se a escravidão jamais houvesse sido abolida.
que a gente consegue perceber com essa citação é o seguinte: ainda que a escravidão tenha acabado há muito tempo, ideais de supremacia racial permanecem. Isso justifica o porquê de discussões como essa que a gente está propondo, da gente resgatar a história e perceber que muitas vezes a injustiça acaba sendo praticada de uma forma muito contundente e ela precisa ser denunciada. Enquanto as pessoas mantiverem uma visão de que o negro deve ocupar uma posição de subserviência, e muitos, de acordo com a declaração de Ellen White, pensam assim, é importante que nós ressaltemos esse caráter cristão que vem do Evangelho e que deságua no combate ao racismo. Um bom exemplo que a gente pode perceber de como as pessoas, quando têm as motivações corretas, podem atingir objetos nobres na vida, é de uma outra adventista, a Eva Dix. Ela foi simplesmente a primeira mulher negra a obter os créditos para um doutorado nos Estados Unidos. A gente não pode dizer que ela foi a primeira mulher negra a ter um doutorado por lá, porque a instituição onde ela estudava, que hoje pertence a Harvard, havia atrasado um pouco a sua formatura e ela acabou sendo a segunda, mesmo tendo sido a primeira a terminar os estudos. Ela, inclusive, é reconhecida pela distinção acadêmica. Foi aluna summa cum laude, que é um tipo de premiação para alunos excepcionais em qualidade. A Eva decidiu, apesar das muitas propostas que recebeu para trabalhar em grandes instituições, se dedicar à educação adventista. Dedicou grande parte da sua vida à instituição de Oakwood, que é uma universidade negra mantida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá nos Estados Unidos. A história dessa mulher pode mostrar para a gente que, ainda que contextos difíceis sejam enfrentados na sociedade, a igreja tem um papel fundamental de mostrar alternativas que causam efeito duradouro. Ela, a Eva, conseguiu altos níveis de educação numa instituição extremamente renomada e importante, e com isso mostrou para muita gente que talento não tem a ver com a cor da pele. Eu espero que você tenha gostado de conhecer essas histórias, em especial tenha visto também que a luta abolicionista foi uma luta que também partiu dos negros, que desejaram viver em condições melhores e que trabalharam em prol disso, mas que tiveram como grande motivação a crença de que Deus não abandona a quem está em circunstâncias ruins e de que Ele, através da sua palavra, nos inspira a superar limites que homem nenhum pode impor, que ninguém, por mais poderoso que seja, tem a capacidade de conter. As transformações que Deus realiza ficam e deixam frutos. O meu desejo é que você tenha se inspirado com esses exemplos históricos incríveis. Espero que você tenha gostado. Tchau!